Bom, pessoal, eu estou continuando o primeiro vídeo, né? Então, o primeiro vídeo a gente fechou, começando a entender o que mais me chamou a atenção na fala foi esse mundo que nós não estávamos enxergando, ou ele é muito novo, da qual, e no Brasil também está acontecendo isso, né? Nós tivemos uma manifestação essa semana passada de pessoas que vivem na capital, em São Paulo, que por algum motivo, né, eles são, chama-se Cracolândia, também lá é um pouco pior, porque é um movimento de uso de drogas, né, num determinado local. Não que isso seja novidade, isso nós já vimos, inclusive tivemos a oportunidade, eu e Evandro, de conhecer o local lá na Holanda, né, que também foi um primeiro teste, uma estação lá que estava abandonada, se tentou orientar a droga com os drogados sendo assistidos num local. Então, isso é anos 97, 98. Então, o mundo vem experimentando essa questão. Então, eu quero dar continuidade e pegando desse gancho, né, porque aqui teve uma violência esses dias, né, na tal da Cracolândia, né, ou nesse depósito de drogados, né, aí não estou falando de psicótico, né? Aliás, eu eliminaria o psicótico dessa situação, porque o psicótico, ele imediatamente, ele não tem um tratamento ainda muito eficaz, ele já é tirado da sociedade, porque ele é uma violência que leva o outro a morrer. Então, o psicótico não está nesse meio. Esse meio, eu vou chegar a ele agora. Por quê? Porque no modelo, né, e você terminou falando exatamente isso, no modelo que nós estamos vivendo, né, num mundo que está chegando a 10 bilhões de pessoas, né, eu sou de um mundo que tinha 2 a 3 bilhões de pessoas e vivi um mundo que está chegando a 10 bilhões de pessoas, né? Então, a pergunta que a gente começa a fazer hoje é o seguinte: como administrar isso? Porque isso são políticas públicas, né? Então, voltando à teoria do Freud e de outros que subiram aos ombros de Freud, eu diria o seguinte: toda teoria de saúde pública, eu acabei de assistir algumas lives a semana passada sobre saúde pública, por isso que até me interessei da gente trazer essa questão aqui. O que está bem claro para mim é o seguinte: em alguns países, e eu só posso falar do Brasil, porque é aqui que eu vivo, o grande problema está no seguinte: não há um vínculo. Então, aqui é a segunda questão que eu quero trazer para vocês, né? Alguém que subiu no ombro do Freud, viu que o Freud já falava sobre isso e desenvolveu um pouco mais. Então, na política pública, não há um vínculo, né, daquele neurótico com medo. É aí que eu quero chegar. Então, a minha área, né, qual é a minha área? Eu sou um especialista em saúde pública de empresas familiares. Ali eu tenho um público e ali tem que ter uma saúde. Por quê? Porque é mais ou menos o que você acabou de falar no primeiro tempo lá do nosso vídeo. Você diz assim: olha, às vezes eu começo a ver a startup, né, e eu vejo que ela não vai dar muito certo. Como eu estudo startup há mais de décadas, né, e para o meu conceito de startup é o seguinte: para mim, né, pode não ser isso, mas para mim é o seguinte: é um grupo de pessoas, né, que vai pegar o seu conhecimento
e vai iniciar, né, a tradução da startup para o português é inicialização. Então, ele vai iniciar com o conhecimento dele alguma coisa que o mercado comprará. Esse é o meu ponto de vista da startup. Mas o que a startup tem que ter nesse conhecimento inicial? Do meu ponto de vista, né, precisa ter, quando eu faço as startups dentro das empresas que já estão absolutamente em desenvolvimento já há décadas, né? Então são empresas que existem, né? São empresas familiares já com uma ou duas gerações, às vezes até com 3 gerações. O meu modelo de startup, ele vai passar por uma outra regra. Eu vou pegar tudo aquilo que eles conhecem e ficou envelhecido, e ficou para trás, ou algumas coisas que até não está envelhecido, mas perdeu o vínculo com o mercado, e aí eu vou resgatar através dessa nova inicialização. Então, uma das coisas que eu queria trazer para vocês é essa questão do vínculo relacionado com aquilo que você falou muito bem. É o vínculo com o neurótico, ou vínculo com a neurose, ou vínculo com um cara que tem medo. Por quê? Porque o grande problema que eu sinto nas empresas está exatamente, né, na neurose sem medo. Por quê? Porque essas pessoas, elas começam a contar novas versões do sucesso do passado e elas acreditam que inicializar o que lá atrás fizeram vai ter o mesmo sucesso no futuro. Nem sempre. E como eu tenho uma formação contábil, eu vou olhar a história da neurose do balanço. Porque o balanço é a melhor história sem nenhuma perversão. Balanço não tem perversão. Isso que eu acho fantástico na minha área, né? O balanço que eu olho dessas pessoas não tem perversão. Por quê? Porque o balanço não dá para contar história dentro. Ah, mas ele mexeu aqui, mexeu ali. E não interessa. O que interessa é o resultado. Porque se ele mexeu, 2 anos depois, essa mexida dá um problema seríssimo. Então, eu fico mais tranquilo quando vocês pensam em saúde pública, porque eu penso a saúde pública da empresa familiar. E para mim é muito tranquilo. Por quê? Não dá espaço para perversão. Aliás, quando eu chego, eu sou contratado, eu já sei de uma coisa. Alguma coisa está pervertida lá. Porque não é normal uma empresa contratar consultoria para fazer análise, né, de sistemas que estão dando super certo. Pelo menos na cultura do brasileiro empresarial, quando dá certo, o mérito é dele. Quando dá errado, é um demérito de alguém, que pode ser o Estado, a nova geração, sei lá. Então, eu quero agora trazer essa questão do vínculo com o neurótico, porque o neurótico, aí entra uma questão muito saudável. O neurótico, com medo, ele tem as ansiedades, e nas ansiedades ele tem responsabilidade, respeito para com o dinheiro que entra, respeito para o cliente que deu atenção a ele e foi comprar, ou pelo menos foi vê-lo, respeito com ele mesmo, em termos de tudo que ele lá atrás se desenvolveu, né, como uma pessoa que trabalhou bastante, etc., e não entra em processos, né, de financiamentos perigosos com qualidade de sucesso futuro questionável. Então, é uma sequência que esse vínculo ele vai tendo, porque daí cria o que hoje está faltando.
e acho que nós aqui conseguimos, né, ser amigos. Uma empresa com a família sendo amigos entre eles, né, entre gerações, é uma empresa mais saudável, porque no final ela vai ter respeito por ela mesma, né? Porque uma das coisas que a gente sabe é o seguinte: respeito e confiança, né, é a questão que gera o compromisso futuro. Ou o compromisso que você está assumindo vai depender do respeito e da confiança para que você se mantenha no presente. O passado de sucesso foi o respeito e a confiança que trouxe um compromisso no final do balanço que tinha que dar a linha do patrimônio líquido positivo. Então, você percebe que é menos coisa do que a gente imagina? São coisas assim. Se você eliminar o psicótico não existe na sociedade, porque ele tem que estar preso, né? O que hoje está existindo é o pervertido. Porque se você for pegar a história dele, aí tem toda uma história que pode ser a versão dele. Ah, eu fui maltratado, eu isso, eu aquilo. Mas aí já é uma perversão, ou seja, uma versão variável. É isso. A palavra é de vocês. Como é que você vê isso nas startups aí, Fábio? Escutar como o Bocato fez um comentário interessante que é do balanço, né? Ou seja, o balanço não perverte, né? E essa acho que é a grande challenge de toda, o grande desafio de toda startup, né? Não ter um balanço e como construir esse lado não pervertido, e como não se perverter na metade do caminho, né? Então, eu acho que isso é uma relação interessante para que a startup de verdade possa, primeiro, deixar de ser uma startup, né? E passar ao próximo passo, e aí começar a construir o seu balanço sem a perversão que a gente que vocês estão colocando aqui. Então, eu acho que é uma reflexão, porque muitas vezes, né, Evandro, a gente vê a preocupação com o produto, com o modelo do negócio, com valuation, e como vamos ver, e fazemos o MVP, custo de cliente, etc. e tal. Mas o Bocato colocou um tema interessante, a construção. Que depois... Pel, eu queria só, para encaixar aí, para a gente não se perder, porque você diz assim, como não se perverter e fazer tudo isso que você falou. O dado, né, que também, graças às databases, né, que vocês têm, então, não se abre uma empresa, uma startup, sem pelo menos uns 4 balanços, e você que é um especialista nisso, então você vai dar show. Porque se você abrir, chegou um grupo, eu quero montar essa startup e o meu produto é esse novo headset aqui, que ele tem o som, blá, 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 blá. Gente, a coisa mais simples é você hoje comprar databases sobre headsets e ver o efeito do headset no tempo. O que aconteceu, como ele evoluiu, e fazer 4 ou 5 balanços. O que tem num balanço, né? Você vai ter que, lá no ativo, você vai colocar assim, bom, nós estamos prevendo uma receita X, mas nós já vamos começar com um passivo Y, então eu vou saber o seguinte, eu tenho que ter, com que eu vou fazer, o que desse meu ativo eu não uso, mas eu tenho que ter esse ativo, por exemplo, eu vou trabalhar em coworking. Ok, então eu já tenho um custo barato de sala, etc., que é o primeiro custo que se tem numa startup. Então você vai para um coworking. Então, aí você já começa a precificar ali, né, a ativação de coisas. Quando você precifica aquelas ativações, a coisa começa a ficar mais fácil de você falar assim, olha, mas peraí, eu
com isso tudo, depois eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir para uma fábrica, eu tenho que abrir, e nós temos que começar com 1.000 headsets. Ótimo, então você vai lá para o passivo, quantas pessoas para produzir 1.000 headsets? Aí você já começa a ter um controle, inclusive, de pessoas. Porque o grande problema que eu vejo nas empresas está nessa maldição da contratação errada. Porque quando chega lá embaixo, né, quando vai no patrimônio líquido, resultado final, né, o que eu vejo? Eu vejo assim, se gastou X em dispensa, mas ali não tem hora de treinamento, tempo de análise do cidadão, quantos clientes ele atendeu mal e perdeu, e nunca mais esse cliente vai voltar por culpa do terceiro. Então, Pel, você que é muito mais especialista que eu, você da área financeira, se você inicia uma startup produzindo esse balanço, e aí você põe lá, a startup vai ter um exigível, é o que o Evandro falou, o cara está devendo bilhões, outro dia eu fiquei sabendo que o Uber deve bilhões e se meteu a fazer carro, você vê, ele saiu fora da linha do tema principal, né? Porque é outra coisa que as pessoas esquecem, né? Eu acho interessante. A minha geração não devia nem se preocupar com isso, né? Mas, por exemplo, eu vejo as pessoas falar muito de template, outbound e inbound, né? Então, o template do cara é o tema dele. O tema do Uber ficou claro lá quando começou, que era o seguinte, era ser uma plataforma que ia chamar um cidadão que já tem um carro e está desempregado e ele vai pagar um X e vai ganhar porque ele é muito mais barato que um táxi. Maravilha! Mas aí ele muda de tema, porque é o poder, é nisso que eu estou querendo chegar. Aí que vocês começam a ficar bons. Se vocês pensarem no que eu vou falar agora, fica mais fácil. Por quê? Ele mudou o template dele, né, de pegar a cara com um carro, e aí ele quer fazer um carro sem cara. Então ele quer ganhar porque ele quer eliminar o custo de pessoas. Só que ele vai gastar muito dinheiro, e já tem muita gente há muito tempo fazendo isso. O Google, por exemplo. Então, pararam, mas imagina uma empresa que não está dando lucro, que é a Google, quanto ela enfiou de dinheiro num buraco, né, para sair daqui um tempo no tal de outbound deles. Olha, agora, além de sermos a empresa da plataforma, nós eliminamos o custo de pessoas. Ótimo, esse é o sonho de todo mundo. Né? Isso tem um nome, né? É o mínimo valor do produto. Então ele está querendo diminuir o mínimo valor do produto dele, né? O MPA. Só que não precisa, ele já está ganhando uma fortuna, mas não interessa, é dinheiro de terceiros, né? Se vocês não assistiram, assistam hoje, Lavanderia, que voltou na tela eu amei, né? Porque ali você vê lavanderia, você fala, putz, que legal. É assim que se monta dinheiro, né? Sem dinheiro nenhum. Então, Pel, pensa nisso que eu estou dizendo, e Evandro pensa nisso. Se não tem como montar 4 balanços futuros, o produto já está com problema, cara, do meu ponto de vista. Por quê? Você está pensando no outbound, mas o seu tema não tem inbound, você não está lá dentro. O balanço é um inbound do negócio. Para usar os termos de vocês, eu nem sou dessa geração. Eu tenho que traduzir essa história. Mas quando eu traduzo, eu falo assim, não mudou nada, né? É só para a gente pensar nisso. Olha, o Fábio, vocês me deram insights aqui, como a gente sempre tem no Coffee and Think. Quando o Bocato estava falando, ele começou a falar o seguinte, olha, eu não tenho perversão no balanço, porque você vê o balanço passado e você entende a psique daquele dono ou daquela família dona. Então, a história que ele te conta
é diferente do que você vê o fato no balanço. O balanço é baseado em fato, né? E aí você fala, olha, o que a empresa está fazendo é isso. Então você deve ter tipos de empresa ali. O que gasta mais, o que gasta menos, o que... Então você consegue ver isso. Então você poderia escrever algo sobre a psicanálise forênsica do balanço. Forense, né? Forense, ou seja, você faz uma análise forênsica com base na psicanálise para ver se essa empresa ela era mais pervertida, se ela era mais medrosa, se ela era mais neurótica, né? Você pode fazer para trás. Só que quando o Fábio coloca, aí você dá uma nova ideia, porque startup não tem o balanço para trás, né? Eu tenho projeção de balanço futuro. Então, quando vocês colocam, peraí, e aí eu vejo o seguinte, quem está abrindo a startup é o pessoal da área técnica, não é o pessoal de business. Ele precisa da equipe de business que vai dar para ele essa noção que o Bocato está falando, olha, a sua projeção está completamente pervertida ou não, e a perversão eu estou vendo aqui numa projeção de vendas muito superior do que você vai falar, do que você vai fazer, uma análise de custo muito inferior do que realmente vai acontecer, numa análise de recursos humanos muito mais difícil do que você vai conseguir contratar, etc, etc, etc. Então você acaba encaixando essa técnica científica no do que deveria ocorrer para aquela empresa, até, no caso, para que não seja de cada 10, de cada 100, 10, de 10 uma, para que seja de 10, 5, que tenham sucesso. O Evandro, eu vou até, então, dar uma ideia para vocês dois, né? Tem que ser 10 de 10, ou 5 de 5, porque vocês têm hoje uma coisa que chama-se predição. Vocês têm data base para comprar de predição, e nessas predições você já vai encontrar tudo o que aconteceu. O balanço passado hoje é muito fácil de fazer nas predições, né? Eu faço muito balanço passado, mas assim, eu às vezes tenho, às vezes não, mas a maioria, independente do balanço ser, porque tem uma coisa que o Fábio tem que depois ir correr sempre atrás dessa palavra, Fabião. Pensa que no balanço, a pessoa fala assim, não, mas esse balanço, no Brasil existe isso ainda, tá? Esse balanço não é bem a minha realidade. Para mim, eu dou risada, tá bom, então eu vou só perseguir uma coisa, receita e despesa, isso é real. Porque se o cara não ajustou a receita e despesa, e num caderno, ele não precisa ter, é uma empresa que começou, eu quero saber como que ele passou aquele ano. Só isso. Eu já montei balanço a partir de receita e despesa, porque quando você usa receita e despesa, todos os correlatos são, e você sabe melhor que isso, Fábio, todos os correlatos são percentuais. É o que você gastou percentualmente com pessoas, ou o que você conseguiu percentualmente com clientes, né? Aí você vai lá na sua fabricação, você vai ver quanto percentual você gastou de mão de obra e quanto de percentual você gastou de insumos. Pronto. Então, eu não trabalho com menos de 4 anos passados, é muito difícil. Porque com 4 anos passados, toda perversão ela tem que aparecer. Porque daí eu vou fazer a pergunta que o Evandro falou. Aí eu faço realmente. Por que é muito fácil eu fazer isso, né? Um dos livros que eu uso chama-se O Futuro de uma Ilusão e o Mal-Estar da Civilização. Então, por que a consultoria existe? Eu posso abrir aqui numa página e aí eu leio para vocês, vocês dão risada do que eu estou falando. O homem já previu isso em 1927. Então, estou falando de 1927 a 1931, ele já fala assim, cuidado com o futuro, porque pode ser uma ilusão e pode dar um mal-estar. Então, as startups, elas estão no futuro. Mas se você não perceber o mal-estar antes de começar, você está jogando dinheiro fora. Por quê?
Porque há uns dias atrás, eu estava conversando com um cara que foi meu colega de classe, e ele falou assim, Bocato, até hoje eu não me esqueço que você deu um show numa aula, foi a coisa mais falsa que eu vi, você tirou 10, porque você inventou, e depois você me contou que você não teve tempo de fazer nada, aí você usou lá, era um auditório, usei, aquilo era pura perversão. Eu vinha para a aula, eu não sabia o que eu ia falar, aí eu inventei, né, um pão francês para hambúrguer, para ficar mais gostoso. E fiz toda uma... Foi assim, acho que eu estava mais ou menos em Mogi Mirim até a PUC, e eu inventei, porque eu precisava mostrar. E adoraram. Imagina se isso fosse uma startup. Às vezes você, numa perversão, você pode inventar uma coisa muito boa. A pessoa falou recentemente isso. Assim, Bocato, eu nunca me esqueço daquela aula, porque eu vi, depois você me contou que você teve que pensar, mas eu pensei, eu falei, puxa, por que ninguém, eu estou falando isso de 1975, por que ninguém, o brasileiro adora pão francês, ele nunca gosta daquele pão maçudo, por que não inventa como Bocato? Quer dizer, então, startups são grandes invenções. Mas não daquele jeito, eu teria que fazer o custo do pão, aquela coisa toda. Mas era lá um showzinho para o professor também ganhar o dinheiro dele, e me deu 10. Muito mais pela retórica do que pelo produto, porque o produto, eu não vi o custo da farinha, eu não vi o custo de pessoal, não vi o custo de deixar o produto crescer sozinho, eu não vi o custo do forno, eu não vi o custo de eletricidade para fazer, eu não vi nada. Mas é isso que eu vejo nas startups. A turma tem aqueles tremendo insights, mas é coisa para show. O meu pão francês redondo foi coisa para show. E o cara não esquece até hoje, foi de 1975, eu estava no primeiro ano da faculdade. Só para vocês terem uma ideia. Então, gente, não é 10 de 10. Não é só show, é o seguinte. Bom, primeiro, a startup eu não tenho análise de balanço passado, porque a startup está... Mas eu consigo fazer uma projeção psicanalítica da cabeça desse fundador ou dessa equipe o futuro, se eles estão indo para o lado do medo da angústia ou para o lado da perversão. Acontece o seguinte, 3/4 dessas .com, dessas empresas tecnológicas, na Bolsa de Valores, elas não dão lucro. Então, o que a perversão faz? Ela faz duas coisas. Ela fala, não interessa o lucro, interessa o fluxo de capital futuro que eu jogo lá para frente. E outra coisa, e aí eu consigo duas coisas, manipulando o quê? Que o Bocato também falou, o desejo, né? O desejo do investidor naive, vamos dizer assim, ingênuo, né? Se eu colocar aqui, eu vou ganhar dinheiro no futuro, olha, porque a definição social do sucesso é o dinheiro, né? Então, eu vou ganhar, então eu vou arriscar nesse cassino que é a Bolsa de Valores, tá? Quem realmente ganha? Os primeiros IPO. Então, quem lançou o Airbnb ontem, o que lançou no valor e o que ele vai ganhar com o que valorizou 115%, né, Fábio, você me mandou? Esse ganha, porque o profissional, ele ganha nessa esquema de pirâmide, né? Que quem lança o IPO, que são os investidores profissionais, que tem que ter, é regulado isso daí, tem que ter um valor de salário anual de tal, esses ganham. Os outros tontos que nem a gente, é o que está ali apostando, tal. Então eu acho que a gente pode realmente ajudar a desmistificar essa mentira da perversão. Não tem problema se eu tenho 1 bilhão de dívida agora, porque nós vamos ganhar muito mais no futuro. Para full stop, não, isso é sua fantasia, é sua perversão, tá? Eu preciso de algo muito mais sólido, porque nesse sonho seu eu só estou pegando aquele ali que ou é multimilionário, para ele é nada, ou alguém que pode até se quebrar e sofrer consequências. Isso de uma visão neurótica de medo, tá?
Ó, eu vou só dar uma parada nessa gravação e a gente vai voltar, e eu quero voltar exatamente nisso. Por que a gente cria o desejo e a necessidade? Aí vai ficar muito legal o que vocês estão falando. Só vou parar essa daqui e a gente já volta falando por que a gente transforma a necessidade em desejo.